Tem muita polêmica nas redes sociais sobre adolescentes usando tirzepatida, usando medicamentos análogos de GLP-1. E aí a gente vai entender hoje nesse vídeo se isso realmente é possível, se a gente tem prescrição médica para tratamento de obesidade ou controle de diabetes em crianças e adolescentes aqui no Brasil, e eu vou te dizer que tem sim. Tem mais de uma possibilidade, inclusive. Mas é importante que você fique nesse vídeo, vem comigo até o final para entender certinho esse universo dos análogos de GLP-1 para crianças e adolescentes no Brasil. Oi, eu sou a Gibetin, sou jornalista comunicóloga e aqui nesse canal eu falo sobre notícias, tendências, tudo o que acontece nesse universo dos análogos de GLP-1. Sim, é um vasto universo. A gente já tem aí várias medicações e tem muitas mais para chegar. Então aqui eu venho trazendo tudo o que está acontecendo, a gente analisa juntos notícias, estudos científicos e também vou trazendo uma pitadinha aqui do meu processo de emagrecimento, que já tem mais de um ano nessa jornada de emagrecimento com Mounjaro, tirzepatida, inclusive antes disso passei pela semaglutida. E hoje a conversa aqui é sobre o uso desses análogos de GLP-1, esses medicamentos para controle da diabetes e controle da obesidade em crianças e jovens. Essa é uma pergunta que eu recebo aqui no canal e a gente vê pais e mães preocupados com seus filhos. Muitas vezes os pais estão fazendo o tratamento e já entendendo que os filhos adolescentes já estão também nessa luta com a obesidade e com a diabetes, se preocupam e querem fazer uso nos filhos. Como eu não sou médica, nada do que eu vou falar aqui substitui uma consulta médica ou é indicação de medicamento, mas eu fui entender um pouquinho o que tem aprovado aqui no Brasil de verdade, aprovado pela Anvisa, que pode ser indicado para que você converse com o seu médico. Peguei alguns dados de estudos também para trazer para você entender se faz sentido levar essa conversa com o médico do seu filho, com o médico da sua filha. Então, a minha função como comunicóloga é isso, é entender esse universo aqui e destrinchar ele, trazer de uma forma mais fácil, mais acessível, didática, para que você consiga absorver essa informação toda e facilitar o papo no consultório médico, que às vezes a gente fica meio tenso, né, de falar com os médicos sem muita informação. E olha que interessante, em 2020, o Brasil foi o primeiro país do mundo a aprovar um GLP-1 para adolescentes. Sim, antes mesmo dos Estados Unidos, antes mesmo da FDA fazer essa aprovação, o Brasil já estava fazendo, ele foi pioneiro nessa aprovação para uso em crianças e adolescentes. Mas não parou por aí, não. Hoje a gente já tem 3 medicamentos aprovados, vamos falar dos 3 aqui: 2 com indicações para obesidade e diabetes e um só para diabetes. Então, bora entender o que é que está liberado, para o quê e por que que isso gera tanto debate. Bem, em 2020, o Brasil foi o primeiro país do mundo a dar esse aval regulatório para o uso pediátrico de um GLP-1 e começou com a Saxenda, que é um nome comercial, né? O princípio ativo da Saxenda é a liraglutida. A aprovação na Anvisa foi em agosto de 2020. E para quem que ela era? Ela era para adolescentes de 12 a 17 anos, com um peso superior a 60 quilos e que tivessem o IMC também superior a 30, ou seja, um IMC já considerado de obesidade. Essa medicação ela ainda é disponível nas farmácias e, inclusive, com a quebra da patente da semaglutida, o preço da semaglutida e da liraglutida caíram muito. Então, são medicações que hoje já estão mais acessíveis. E aí, por que eu já estou falando da semaglutida? Porque é a segunda aprovação que a gente tem para controle de obesidade, que é da semaglutida da Wegovy. Wegovy, nome comercial, semaglutida princípio ativo, e aí já com a possibilidade de subir essa dose até 2,4. Essa aprovação foi feita pela Anvisa em setembro de 2023, também para adolescentes a partir de 12 anos. E para esses casos, inclusive, já não foi considerado o IMC de obesidade, mas sim obesidade e sobrepeso com alguma comorbidade. Então, já abriu um pouco mais para possibilidades de outros adolescentes que já também apresentem outras comorbidades. Essa medicação também você encontra nas farmácias. E a última aprovação foi da Mounjaro. O princípio ativo é a tirzepatida, que a gente fala muito aqui nesse canal, do Mounjaro, da tirzepatida. Essa aprovação foi em abril de 2026. A aprovação da Mounjaro foi para jovens de 10 a 17 anos, um pouco mais ampla na faixa etária, mas em compensação, ela não foi aprovada para o controle da obesidade, ela só foi aprovada para diabetes tipo 2. Então, hoje nós temos 3 medicamentos aprovados: Saxenda, Wegovy e Mounjaro, sendo que
A Saxenda e a Wegovy para o controle de obesidade de jovens de 12 a 17 anos, e aí tem que responder ali aqueles critérios que a gente viu, e para o controle de diabetes, a Mounjaro, e aí abrindo um pouco mais a faixa etária, já para crianças a partir de 10 anos. Mas a Mounjaro apenas para tratamento da diabetes tipo 2. Obesidade, então, fica restrito à liraglutida e a semaglutida. As três medicações têm estudos que validam a aplicação em jovens e adolescentes. Eu vou deixar, inclusive, no descritivo do vídeo alguns desses estudos para que você possa acessar. E os principais estudos são da Saxenda, o estudo Scale Teens, que aí teve essa base de aprovação em 2020 aqui no Brasil e em 2022 apenas pelo FDA, que avaliou a liraglutida 3 mg em adolescentes. Os resultados foram de segurança e eficácia e foi usado como base regulatória para aprovação nos dois países. Para o Wegovy, o estudo STEP Teens, que avaliou 201 adolescentes de 12 a 18 anos, e esse, principalmente, ele teve um resultado muito interessante, que foi uma redução de 16,1% no IMC do grupo que tomou semaglutida, contra 0,6% do grupo placebo. Então, realmente, ele agiu no emagrecimento, na redução do IMC desses jovens. Veja que a gente está falando de IMC não necessariamente atrelado à perda de peso, mas essa conta pode significar, inclusive, mais de 16% de emagrecimento de peso corporal, tá? Vai depender muito do peso, altura daquele jovem. Uma coisa que é importante eu apontar aqui é que tem sim efeitos colaterais. São medicações e a gente que faz uso aqui no dia a dia dessas medicações análogas de GLP-1, a gente sabe que tem tolerabilidades diferentes dependendo da medicação e a liraglutida e a semaglutida oferecem, infelizmente, uma tolerabilidade menor do que a tirzepatida. Tiveram, sim, relatos, principalmente de efeitos colaterais gastrointestinais, que entra em náusea, vômito, diarreia, constipação. Esses colaterais foram bem mais frequentes no grupo tratado com a semaglutida do que no grupo placebo, uma média de 62% versus 42% no placebo. Ponto importante é que, além da redução do peso corporal, houve também diminuição nos fatores de risco cardiometabólicos desses jovens. Com relação ao Mounjaro, o estudo Surpass-PEDS, que teve uma base de aprovação em 2026, em abril de 2026 no Brasil, e o resultado foi uma remissão glicêmica em até 4 de cada 5 pacientes, uma redução superior a 2 pontos percentuais de hemoglobina glicada e queda de até 12% no IMC. Veja que esse estudo foi feito com foco no controle de diabetes. Então, não foi avaliado tanto a redução de peso. Mas é o que a gente já sabe: se teve redução no IMC, também teve redução no peso corporal. E tem uma visão consolidada bem ampla de uma meta-análise feita pela JAMA Pediatrics em 2025, reunindo achados de vários estudos, são cerca de 18 ensaios clínicos, cerca de 1.400 crianças e adolescentes de 6 a 17 anos, então já numa faixa etária um pouco mais ampla, que mostra realmente redução significativa de glicemia em quem tem diabetes tipo 2, perda de peso significativa em quem tem obesidade, sempre comparando com os grupos placebo. Então, esses estudos validam a segurança da aplicação dessas medicações em adolescentes. Nesse momento, a gente tem essas 3 medicações já aprovadas, mas a gente já sabe que no mercado brasileiro tem muita coisa acontecendo e estão chegando ainda esse ano novos medicamentos dessa faixa dos análogos de GLP-1 no mercado. Isso possivelmente vai fazer com que os custos reduzam e com que a acessibilidade fique ainda maior, mais ampla. Quem sabe isso também leve a uma amplitude ainda maior da faixa etária ou das indicações médicas, abrangendo mais grupos, como no caso da Mounjaro. Pode ser que venha aí também uma abertura para ser indicado para obesidade, não apenas para diabetes. E por que isso é importante? Porque no Brasil a gente tem 13,3 crianças e adolescentes vivendo com a obesidade. Isso é um número maior do que a população da cidade de São Paulo. Outros dados mostram que são cerca de 213 mil adolescentes já vivem com a diabetes tipo 2 e outros 1,5 milhão já estão em pré-diabetes. Mas isso não é só aqui no Brasil, não é exclusividade do Brasil. As projeções da Associação Americana de Diabetes indicam que a prevalência mundial de diabetes tipo 2 em menores de 20 anos deve quadruplicar nas próximas décadas. E os especialistas argumentam que até 90% dos adolescentes com obesidade tendem a levar a obesidade para a vida adulta, o que demonstra que talvez uma intervenção precoce seja favorável. Mas, claro que tudo que tem a ver com a obesidade tem polêmica envolvida. Ainda é muito recente esses estudos e o conceito de que a obesidade é uma doença crônica. E se para nós adultos
que já temos aí um histórico de convivência com essas condições de décadas, você imagina quão polêmico é analisar isso em crianças e adolescentes. Então, a gente tem grupos de especialistas definindo que não é interessante começar essa medicação muito cedo, porque isso pode impactar nos hábitos dessa criança e faça meio que vire uma muleta a medicação e ela não consiga mudar de hábitos para viver numa vida adulta sem precisar de medicação. E aí esse debate sempre levanta a pergunta: será que nós estamos preparando esses jovens para ter que usar um tratamento a vida inteira? Do outro lado, a gente tem especialistas em obesidade pediátrica apontando que esse tipo de pensamento tem uma base muito no preconceito com relação à obesidade. A sociedade ainda estranha muito um adolescente precisar de um medicamento para a obesidade, mas o medicamento para diabetes já não é questionado. Mesmo que a obesidade seja uma doença crônica, como já é comprovado, igual a diabetes. E ainda tem muita dúvida sobre esse entendimento de se a obesidade, como doença crônica, vai realmente necessitar de tratamento a vida toda ou não. Então, como é tudo muito recente, essa discussão ainda se a obesidade vai precisar de um tratamento para a vida toda ou não, é uma coisa que nós, adultos, pessoas com obesidade, ainda estamos questionando. Você imagina quando chega isso nessa faixa de idade dessas crianças e adolescentes que ainda estão construindo hábitos. Então, assim, eu sei, é polêmico e acho que a gente não vai ter uma resposta fácil, mas imagino que, com o passar dos anos, nós teremos mais dados, mais informação, e isso vai nos possibilitar protocolos mais assertivos e acessíveis. Até porque é importante a gente frisar que nenhuma dessas medicações estão disponíveis no SUS. Apesar de alguns estudos já começarem a pipocar numa cidade aqui, numa cidade ali, em alguns hospitais, as notícias que nós temos é que são para adultos e para adultos com obesidade já num grau bem elevado. Mas nós estamos vendo a medicina avançar muito rapidamente e tenho certeza que nos próximos anos, possivelmente a gente entre na prevenção, inclusive já abraçando esses jovens. Se você aí, pessoa com obesidade que me assiste, já sofria com obesidade desde a infância e da adolescência, deve estar aí pensando, né? Será que se tivesse esse medicamento na nossa época, teria mudado alguma coisa na nossa vida? Seria um problema ter que tomar essa medicação para o resto da vida, se você não precisasse passar por todo o sofrimento que a obesidade e suas comorbidades nos trazem? Acho que se a gente parar para pensar um pouquinho, a gente vai encher de comentários aqui nesse vídeo, não é mesmo? Eu, quando comecei a ler essas informações, eu fui longe pensando, relembrando todos os momentos onde, ainda criança, eu já sofri ataques e série de coisas com obesidade. Talvez a minha relação com esportes fosse diferente, a minha relação com o meu corpo fosse diferente, com a minha autoestima fosse diferente. Não dá para a gente voltar atrás, mas talvez a gente consiga mudar o presente e o futuro dessas crianças e jovens. Então é importante que esse debate ganhe forma, ganhe volume e que esses estudos, inclusive, sejam mais abrangentes. E eu sei que você que faz uso da tireopatia do Paraguai, talvez esteja aí se perguntando se então os jovens, os adolescentes, podem tomar a tirzepatida do Paraguai, assim como você. E aí a gente então precisa entender, se hoje nós temos uma medicação que passa legalmente pela fronteira, que nós podemos trazer com a nossa receita médica, tudo bonitinho, a gente precisa entender que o Monjaro, né, a tirzepatida, só está aprovada para adolescentes com diabetes tipo 2. Então, se o adolescente em questão iria usar só para o controle da obesidade, possivelmente você não vai encontrar um médico que faça esse protocolo de acompanhamento. E dessa forma, você não vai conseguir receita para entrar legalmente no Brasil. Minha sugestão, se você tem aí dentro de casa ou na sua rede de apoio um jovem, um adolescente que está nessas condições, controle de obesidade, outras comorbidades, em pré-diabetes, ou que já está em diabetes, talvez seja importante você conversar com o médico sobre a possibilidade da semaglutida. A gente tem várias marcas hoje no Brasil, pode encontrar aí com preço um pouco mais acessível. E começar o tratamento desse adolescente com essas marcas disponíveis que você encontra em qualquer farmácia hoje. Claro que tem que ficar atento que é uma medicação, tem efeitos colaterais, e esse jovem precisa estar consciente de tudo isso, que vai impactar de muitas formas a vida e a rotina dele. Se faz sentido para você, o caminho agora é procurar acompanhamento médico, fazer uma bateria de exames, validar que esse jovem, essa jovem pode realmente iniciar o tratamento e fazer com um acompanhamento médico bonitinho para diminuir os colaterais e ter o melhor resultado possível. E eu quero lembrar aqui você
que recentemente eu fiz um vídeo bacana aqui falando sobre um consenso médico europeu que traz aí quais os melhores protocolos para quem está fazendo uso dos análogos de GLP-1. E nesse consenso eles indicam que, junto com o médico, ali de igual para igual, tem o papel do nutricionista. E também eles ressaltam a importância de um terceiro profissional, que é um psicólogo. E quando a gente vai falar sobre isso com adolescentes, eu entendo que essa equipe multidisciplinar é ainda mais necessária. O adolescente já está passando por muitas coisas na vida dele, ele tem que lidar com muito mais fatores do que nós adultos temos, e ele ainda nem está com o córtex pré-frontal completamente pronto para ele entender causas e consequências. Então, se for possível, faça isso. Organize para que o seu adolescente, seu jovem, faça acompanhamento médico, passe com um nutricionista que vai ajudar-lhe a preparar uma rotina que funcione e faça algumas consultas, passe com um psicólogo para auxiliar nessa nova jornada, porque pode sim impactar de muitas formas. Respondida a sua dúvida, você tem aí dentro de casa um adolescente que vai precisar fazer uso de uma dessas medicações? Ou você gostaria de ter sido um adolescente que já tinha acesso a essas medicações? Eu tive essa conversa com a minha filha não tem muito tempo e falando para ela que se eu tivesse tido acesso a essas medicações ainda mais jovem, quem sabe eu não teria desenvolvido uma doença autoimune, porque a gente já sabe hoje que muitas vezes a autoimune vem de processos inflamatórios, de obesidade, e é uma autoimune que eu já convivo com ela há mais de 10 anos e que todos os dias ela me lembra que está aqui. Então eu gostaria de ter tido a chance de acessar uma medicação como essa, porque possivelmente eu teria tido minha vida transformada muito antes. Mas não dá para a gente voltar no passado, não é mesmo? Nós estamos aqui cuidando do presente e se preparando para o futuro. Agora, se eu tivesse uma maquininha do tempo, hein? Tava com algumas caixinhas de tirzepatida lá para essa de adolescente, viu? Bem possível. Me conta, quando foi que você se entendeu obeso? Já na vida adulta, ainda criança, na adolescência? Como isso impactaria você? Você faria uso de uma medicação como essa? Deixa nos comentários, eu vou respondendo sempre que possível e vou falar uma coisa para vocês. Eu fico muito feliz que a nossa comunidade cresce muito e tem muitos comentários para responder. Então não fica bravo não se às vezes eu demorar 2, 3 dias para conseguir responder. É que realmente está crescendo muito, eu fico muito feliz. E já falando disso, quero te convidar a fazer parte também dessa comunidade. Então, se você está chegando por aqui agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Confere aí se você já está inscrito no canal. Se não estiver, faça isso. Pode ser uma boa oportunidade para você não perder os próximos conteúdos que virão, que toda semana tem conteúdo novo por aqui, além das análises de notícias e lives. Toda terça-feira à noite, às 8h30 da noite, tem live aberta. E às segundas-feiras, quinzenalmente, às 19h30, live exclusiva para membros. Então também tem a chance de você ser membro. Vai lá na home do canal, no botão Seja Membro. Por um cafezinho por mês, você passa a participar das lives VIP, onde a gente fala de tudo e mais um pouco, inclusive das possibilidades de ir ao Paraguai, buscar legalmente medicação, tratamento, dia a dia, colaterais, rotina, enfim, a gente fala de muita coisa. E além disso, o membro tem acesso a todos os vídeos gravados aqui no canal sem interrupção de anúncios. Faz sentido para você? Vai lá e clica no Seja Membro. Além disso, dá uma passadinha no descritivo desse vídeo que tem vários links interessantes ali para você saber. A gente tem grupo no Gymrats, a gente vai fazendo check-in de atividade física para nos motivar, tem um grupo muito ativo ali. Tem um link para o grupo do WhatsApp, indicação de uma médica muito querida que faz atendimento online, cupom de desconto para Whey e outras coisas mais. Então passa por lá, pode ter alguma coisa que te interesse e te auxilie também nesse processo de emagrecimento saudável e busca por uma qualidade de vida melhor a cada dia. Obrigada por ficar comigo até aqui, pela sua companhia e já agradecendo pelo seu like e seu comentário no final do vídeo. Beijo grande e até o próximo conteúdo. A gente se vê por aqui.